a partir do versículo 7. Por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta, que era e já não é, mas que virá. Aqui há sentido quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. E são também 7 reis, 5 já caíram, e um existe, outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é, e ela também o 8º, e é do 7, e vai à perdição. Pedimos que a sua palavra que foi lida seja vivificada em nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. O 7 do diabo e o 7 de Deus. Nós já temos estudado sobre o número de Deus, que é o número 7. Pode espantar muitas pessoas, mas tomamos isto como o profeta ensinou. Parágrafo 130, os ungidos dos últimos dias, ele diz: o número correto de Deus é 7. Este é o número de Deus. Tem outras mensagens. E nós vemos que não só Deus trabalha com o 7, mas também o mundo trabalha com o 7. A igreja de Deus trabalha com o 7 e a igreja do anticristo. Tem hora que a gente não quer falar forte, a igreja do diabo, mas o anticristo é o diabo. O anticristo, ele começa de uma forma tão simples que não dá para as pessoas perceber, e além do mais começa no branco, como Deus também no branco. O branco é original, e o diabo sabe, para enganar, se eu for com preto de uma vez, eles assustam. Se eu for com vermelho também, com amarelo também. Então eu vou com o branco, porque o diabo sabe muito bem que o povo de Deus tem esse conhecimento, que o branco é original. Todas as demais cores é uma perversão do branco. Tem que se tomar o branco, perverter e fazer as demais cores, todas as demais cores. Por isso Deus está no 7, Deus está também na cor branca, e Deus está na cor âmbar, que é o verde amarelado. Isto é a cor
que Deus trabalha. Temos já estudado isso na mensagem ao redor do trono, né? São coisas que o profeta ensinou. Agora, o irmão Brana diz, no primeiro selo 142, agora, quando este espírito do anticristo, ou seja, o anticristo, chegar a encarnar-se num homem, então é coroado. Quando começou como um espírito nicolaíta, na igreja era apenas um espírito, e não se pode coroar um espírito. Porém, 300 anos depois, chegou a ser um papa. Então, foi quando lhe coroaram. Então as coisas, quando elas começam, não tem jeito nem de pôr coroa nelas. Tanto o pecado quanto as coisas de Deus. Tem que chegar a uma encarnação, para depois você ver a coroa sobre aquela pessoa. Tanto a pessoa que serve a Satanás, ela chega a um ponto que tem uma coroa. Ela mostra. Aquilo é tudo na vida dela. Ela serve a Satanás, tudo que ela faz é de Satanás, tudo que ela usa é de Satanás. E para ser de Satanás não quer dizer que são coisas lá da macumbaria, da feitiçaria. Não. São coisas que as pessoas até acostumam com elas do cotidiano. E por não ter revelação, elas estão enganadas por Satanás. Mas ele começa com o espírito para depois encarnar. A mentira, ela começa no espírito primeiro, depois ela encarna. Ela vira uma pessoa. Mas primeiro ela é um espírito, você se encontra com ela como a palavra. A palavra de Deus é espírito primeiro, depois essa palavra vem e encarna. E assim o diabo trabalha desta forma de espírito, para depois ele vir e encarnar. Quando ele encarna, então aquela pessoa que apenas olhou, adultera. Mas enquanto ele está olhando, é apenas um espírito. Está trabalhando para fazê-lo cobiçar. Aí depois aquele espírito encarna. E o indivíduo completa o que deseja. A mulher também completa o que deseja. Mas as coisas começam primeiro no espiritual. É um pensamento primeiro, depois aquilo vai ao espírito, do espírito desce e a pessoa passa a cumprir com aquilo. Aquilo é o que está já no coração da pessoa, ela cumpre aquilo. E é quando o diabo, o pecado, se encarna. Assim é a palavra de Deus. Você ouve, a fé vem por ouvir, diz São Paulo, e ouvir a palavra de Deus. Você ouve a palavra e aquela palavra, ela é espírito, disse Jesus. As minhas palavras são espírito e vida. Quando você ouve a palavra, ela é espírito. Se você dá lugar para ela, ela encarna em você. Em cada época houve uma encarnação da palavra. Nesse dia final, a palavra, nós temos até as escrituras que foram encarnadas nesse dia final. Nós já pregamos sobre isso. Então, é a palavra se encarnando. Como eu quero falar mais do 7, dar mais um tempinho para a gente chegar lá. Mas a palavra está encarnada hoje. Hoje, a palavra que encarna hoje é depois que o Cordeiro saiu do trono. Porque aí a palavra pode encarnar. Assim como encarnou no irmão Brana, o Cordeiro teve que sair do trono para encarnar no irmão Brana. Ele não podia ficar no trono e fazer um trabalho através do irmão Brana, porque a mensagem que o irmão Brana veio trazer era aquela mensagem do fim, o dia da vingança. A mensagem dele não é apenas uma mensagem que revela mistérios, mas como naquele tempo Jesus Cristo leu somente Isaías 61, verso 1 e parte do verso 2, o final do verso 2 cumpre nos dias do profeta. A mensagem do profeta vem para isso. É o dia da vingança de nosso Deus. Esse dia da vingança, Deus envia o espírito do erro para que aqueles que não puderam crer na verdade, creiam no erro e assim
se apossam, se engravidem deste espírito do erro e sejam condenados porque não creram na verdade. Isto é para o dia que vivemos também, não foi só para os dias do profeta. Agora, as escrituras dos dias do profeta, todos nós já sabemos, conhecemos. Zacarias 14, 6 e 7, Malaquias 4, e você encontra São Mateus, você encontra ele manifestando em 17, 11, e como Elias vindo para restaurar todas as coisas. Você encontra a manifestação do Filho do Homem, São Lucas 17, 26 a 30. Você encontra os mesmos sinais em São João 14, 12, aquele que crê em mim. Tudo isso correspondia ao ministério de Deus encarnado, que era a palavra. Deus é a palavra. A palavra tem que encontrar uma carne para ela poder se encarnar. Satanás vem também com uma palavra, e a palavra pervertida. Deus encarna a palavra genuína, a palavra real, a palavra verdadeira, a palavra bíblica. Mas o diabo encarna-se com a palavra interpretada. Então ele traz a sua encarnação. E aí ele manifesta, ele começou como um espírito, um dito nos dias dos apóstolos, passou a um espírito e encarnou no ano 325, já no Papa São Damaso. Ele fez isso. Então, depois daquilo, ele veio manifestando como falso profeta. Ele não poderia ter nenhuma coroa quando ele começou como obra dos nicolaítas. Mas quando ele se fez um homem, então ele passou a ter uma coroa. Dali para frente, ele tem uma coroa. Quando o Espírito se encarna. Então, nós temos todo esse espaço e tempo, o falso profeta trabalhando, e nesse dia final ele estaria operando já como falso profeta para a última encarnação, que é a besta, que diz o profeta que é Satanás mesmo. Em todas as outras é uma obra de Satanás. Irmãos, a coisa corre paralela. Você tem justificação? Você não tem Deus mesmo. Então você tem a obra dos nicolaítas, você não tem Satanás mesmo. Você tem uma obra de Satanás, que é a obra dos nicolaítas. Você tem a justificação, você não tem Deus mesmo, você tem uma obra do Espírito. Você tem a santificação, você ainda não tem Deus. Você tem uma obra da santificação em você. Assim como as pessoas vêm atuando o espírito do anticristo, do falso profeta, que ele vem atuando apenas com uma obra de Satanás. Não é ainda Satanás mesmo. Mas quando este espírito do falso profeta encarna num homem, que é a besta, então o profeta diz ali é Satanás mesmo. Isso é que nós devemos aprender. Justificação, santificação ainda não é Deus mesmo. Mas batismo com o Espírito Santo é Deus mesmo. Não é uma obra. O batismo do Espírito Santo não é uma obra do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo é Deus mesmo crente. Assim vem Satanás trabalhando das suas maneiras até se encarnar. E Deus também vem trabalhando até se encarnar. Eu não sei se dá para você ter luz suficiente, mas quando ele vem na primeira etapa, na segunda etapa, ainda não é Deus mesmo. É um trabalho de Deus. Mas quando ele entra na terceira etapa, Deus na terceira etapa, é Deus mesmo. Aí é Deus. Na terceira etapa, você vai ver que foi o ministério do profeta na revelação dos selos para as demais mensagens até a sua partida para a glória. Ele tinha que passar por tudo isso. É Deus atuando em etapas para ajudar o povo, para ver se o povo entende. Ele vem curando, ele vem discernindo, aí depois ele manifesta ele mesmo em carne. As pessoas, se não pode tomar as manifestações, se não vê as manifestações, não verá
Deus em carne. Não vê Deus em carne. Se as pessoas não percebem que ela começa a mentir, ela começa a olhar com um olhar duvidoso, que aquilo já é o espírito de Satanás, não é Satanás mesmo. Quando você chega à prática daquilo, o diabo está praticando o pecado através do seu próprio corpo. Quando chega àquela conclusão, é ele entrando para o ato do adultério, para a mentira final, para assumir o roubo. E quando ele chega ali, antes ele está examinando como que é aquela pessoa, qual hora ela sai de casa, que hora que ela deixa a porta encostada, o portão meio aberto. Até ali o diabo está apenas estudando, através do homem e se preparando. Daqui a pouco, depois de tudo fechado, eles têm coragem de entrar, eles têm coragem de arrombar, e aquilo ali é a hora que Satanás concretiza o que ele deseja. Ele veio para roubar, matar e destruir. Então, se você dá lugar, se nós damos lugar para Deus, o Espírito Santo vem na justificação, nos justifica, na santificação faz uma limpeza e põe a um lado para o serviço. Tem muita gente que só foi santificada e ela quer estar no serviço. E o irmão Branham já ensinou isso, que a palavra santificação, ela tem um sentido composto, duplo, que é santificado e posto a um lado para serviço. E as pessoas já querem, eu larguei de fumar, larguei de beber, larguei de mentir e disso e daquilo, então eu já posso fazer a obra. Não, você tem que ser cheio do Espírito Santo. Então, isso os apóstolos eram antes do Pentecostes. Eles já tinham sido justificados por crer em Jesus Cristo, santificados pelo sangue de Jesus, mas eles precisavam do batismo do Espírito Santo. Eles criam no sangue. Quando você crê, você já é santificado. Os apóstolos crendo, eles eram santificados pela palavra. Por aí, já dá para você notar que São João 17, Jesus o santificou pela palavra, porque o sangue ia ser vertido. Mas quando a pessoa crê na palavra, ela é santificada pela palavra e depois ela é remida. Os seus pecados são desintegrados por completo através do sangue. Mas ela tem que passar por estes processos. Amém? Olha, eu tenho que falar com vocês, mesmo não sendo mestre, mas como um ensinamento, para vocês verem se podem captar a maneira de Deus atuar e a maneira de Satanás também atuar. Aprendemos com o irmão Branham que o 6 é o número do mundo. Você sabe, 6 é o número do homem, melhor. 10 é o número do mundo. Ele ensina isso, que está naquela contagem regressiva. Ele fala 10 é o número do mundo. 6 é o número do homem. Isso nós encontramos em várias mensagens dele, ele esclarecendo que o 6 é o número do homem. E a gente vai passar por algumas coisas destas para tentar te ajudar. O 6 você conhece. Vamos falar de uma boa pessoa que tem o número 6. Isto vamos falar de uma pessoa de Deus, que tem o número 6. Chama-se Billy Graham. Então, o Graham é o 6. Então, é um número do mundo. A mensagem de Billy Graham não prepara ninguém para arrebatamento. Mas ninguém prega como Billy Graham uma mensagem de arrependimento. Diz o irmão Branham que só Billy Graham sabe fazer isso. Se eles pudessem dizer o mesmo que William Branham disse, que para expulsar demônio teria que ser Oral Roberts, porque é ele que tem aquela garra forte contra o demônio. Ele veio para isso. E ele é conhecido entre os pentecostais. Mas Billy Graham, com o seu nome terminado, a terminologia do nome H-A-M, é o que as pessoas têm muito medo, muita preocupação e medo. Deveriam amar H-A-M, principalmente o povo da mensagem. Deveriam amar. Mas assim como Jesus veio para os seus, e os seus não conheceram, o H-A-M veio para o povo da mensagem. Mas eles também não conheceram o H-A-M.
Veio para o povo da mensagem, não veio para outros. Porque se Jesus veio para os judeus, o HM agora veio para os gentios. Nós sabemos, o irmão Branham ensina isso na mensagem que nós já pregamos esses dias. Ele já clareou tudo isso para nós. Hoje tem se cumprido essa escritura. Por quê? É o dia em que Deus está manifestando no Ocidente. E no Ocidente, quando ele manifesta, é o mesmo do Oriente. É o mesmo Cristo lá do Oriente veio no Ocidente. E se ele, no Oriente, ele veio para os judeus, no Ocidente, ele não viria mais para os judeus. Mas ele viria para completar o seu trabalho, que ele apenas falou com judeus e samaritanos e deixou os gentios de lado no tempo que ele veio na terra. Ele mesmo disse que era para os judeus, para vocês entrarem e pregar, mas não entra na aldeia dos gentios. Vocês não entram em casa de gentios, somente nas ovelhas perdidas da casa de Israel. E os discípulos cumpriram aquilo. Se nós entendêssemos a mensagem hoje, a mensagem do sétimo anjo, ela vem exatamente para os gentios e para um povo especial. Esse povo da mensagem é que deveria perceber isto. Se os judeus não perceberam Jesus porque ele não veio do jeito que eles criam, também, irmão Branham não pregou tudo o que o povo da mensagem gosta. Ele não pregou tudo. Ele pregou coisas que contrariavam a própria mente do próprio irmão Branham. Ele diz isso, que o que ele pregou, a revelação, era diferente da própria mente dele. Então a revelação supera sexto selo 243, tradução de Goiânia. Ele fala sobre isso. Agora, por que as pessoas não podem tomar o que é real, o que é verdade? Então, esses 6 de Billy Graham ainda é um homem que é um anjo que está levando a mensagem para as igrejas nominais e despertando o povo para Cristo. Se eles crêem nesse anjo, você tem que saber que quem crê nesse anjo não pode crer em William Branham. Vamos ter que entender isso. Cada anjo vem para um povo. Vocês veem que Billy Graham e Oral Roberts, eles estão apontando para aqueles 2 anjos que encontraram com Abraão, que era 3, um ficou com Abraão, mas os 2 desceram para Sodoma. E Billy Graham e Oral Roberts são os 2 anjos de Deus que estão na Sodoma das denominações. Eles não querem aceitar isso, mas esta é a verdade. Mas tem 2 anjos que Deus mandou para eles. Tem 2 anjos ali, e 2 anjos que pregam e pregam muito bem. Mas eles, com a mensagem destes anjos, são cegados. Para que serviu a mensagem daqueles anjos lá em Sodoma? Serviu para cegar. Quando eles chegaram, eles pregaram e entraram na casa de Ló. Mas o que aqueles homens da cidade disseram? Dá-nos estes homens que entraram na sua casa. E Ló chegou a dizer: olha, eu tenho 2 filhas virgens, eu dou as minhas filhas para vocês. Eles disseram: nós não queremos elas. Aí o irmão Branham veio e disse: eles eram homossexuais, eles não viviam com mulher, viveram com homem. Nós não queremos elas, queremos eles. Gente, está mostrando os dias que irmão Branham viveu. É naquele tempo, era o tempo de Sodoma e de Gomorra, e que manifestou esses 2 ministérios, de Billy Graham, Oral Roberts, e também manifestou o ministério de Elohim, falando com a noiva dos Estados Unidos. Amém? Isso daí foi o ministério daquela hora, o que Deus manifestou. E eles mesmos é quem deveria amar esse ministério. Eles que deveriam amar, porque se eles são os verdadeiros abramitas, os Estados Unidos, se fossem os verdadeiros abramitas, eles não teriam problema com HM. Ninguém teria problema com o HM, porque é o irmão Branham que diz que o HM é parte do nome de Deus. Deus não dá o nome para qualquer pessoa. Deus chamou Abraão e diz: vou mudar o seu nome, eu vou te dar parte do meu nome. É isso, o rapaz, quando ele está em são juízo, ele não dá o nome dele para qualquer mulher, para qualquer moça, não. Ele não dá. Isso leva a aperto, porque ele não vai ficar casando e divorciando, não.
Ele dá o nome dele para uma pessoa, na qual ele sabe que vai respeitar aquele nome e vamos até o fim, até que a morte o separe. Então Deus não daria o seu nome para qualquer pessoa. Por isso, ele escolheu uma pessoa na terra. No meio de milhões de pessoas na terra, só tivemos um que Deus deu parte do nome para essa pessoa. William Marion Branham. Amém? Bom, já entramos no 7 agora. Falamos do 6, que é Billy Graham. E vocês podem marcar Abraão restaurado 45, e tem a outra parte, parece que é 167, né? Tem, vocês lembram aí? Outro que seria muito bom é 167. Irmão, o anjo do Senhor está aqui nesta noite. Ele é o Deus Jeová em carne. Ele podia ter parado aí. Ele é o Deus Jeová em carne. Ele é Jeová Deus em minha carne. Aquele mesmo Deus nunca morre. Amém? Então, essas coisas já estamos entrando no 7. Porque o HM de Billy Graham prega para a igreja nominal, formal e do mundo. Cada igreja tem o anjo que merece. Cada povo tem o anjo que merece. Cada povo tem o governo que merece. Cada país tem o governo que merece. Cada esposa tem o marido que merece. Certo? Então, cada igreja tem a cabeça que merece. Cada igreja. Tem uma igreja que tem o cabeça que é papa, o papa. Mas aquela igreja merece aquele cabeça. Tem uma igreja que a cabeça dela é Cristo. Mas Cristo está vivendo num profeta. Aí ele é o cabeça. Porque a mesma unção você vai encontrar. Unção do diabo, que é a falsa doutrina, em um homem, e a unção de Deus, que é a verdadeira doutrina, em um homem. Tudo está encarnado hoje. Tudo está encarnado. Tanto o espírito do diabo como o espírito de Deus está encarnado em gente hoje. Agora, tem, na verdade, aquela encarnação especial que Satanás precisa. Mas uma coisa que vocês precisam aprender: Deus encarnou primeiro. Mas o diabo ainda tem uma encarnação. O diabo tem que passar de falso profeta para besta. Ele tem uma encarnação. Mas quando ele for ter essa encarnação, Deus já teve sua encarnação primeiro. Isso vem preparar o povo. Gente, antes de Adão conhecer a Eva, Satanás, através da serpente, a conheceu primeiro. E aquilo caiu, a raça humana. Por quê? Porque antes de Adão conhecer, Satanás conheceu primeiro. Agora, antes, olha para vocês verem, isso foi a noiva de Adão, que caiu no Éden. A noiva de Deus, ela veio nesse período dos profetas. E quando Cristo chegou, ela caiu, ela não creu nele. E Cristo veio e levantou um povo. E tem uma noiva que saiu do Pentecostes. Mas ela não deu conta de chegar até a última era. Ela caiu no ano 325. Os verdadeiros crentes sempre viveram a palavra naquele dia, e Deus, através do mensageiro, pregava e depois punha o mensageiro a dormir, e aquele povo daquela era, que pertencia àquele ministério, e sobre os demais, diz o irmão Branham, que Deus lançava um espírito de cegueira, e as pessoas já não entendiam mais nada. Todo o tempo foi isso. Agora, a noiva de Cristo, que foi enganada no ano 325, diz o irmão Branham na mensagem Cristo, Mistério de Deus Revelado, que nesse último dia, Cristo teria sua noiva. Ele diz, mas esta não cairá. A noiva de Adão caiu. A noiva de Deus
A ortodoxa caiu por rejeitar Cristo no Calvário. A noiva, aquela que começou no Pentecostes, ela caiu em Nicéia. Mas quando Deus levantou de Lutero para cá, para poder trazer uma reforma através de Lutero, Wesley e Pentecostes, ele trouxe uma reforma. Não era uma restauração, porque a restauração, o profeta diz, você voltaria à semente original. E nenhum deles voltou à semente original. Eles apenas tiveram parte da mensagem. Mas quando veio Elias, William Marion Branham, então voltamos à semente original. A semente original não é apenas batismo em nome de Jesus Cristo e falar em línguas, curar enfermos. Não, isso daí os pentecostais tiveram porque eram parte. Mas Deus prometeu restaurar todas as coisas nos dias do profeta Elias. Isso foi nos dias do irmão Branham. Como já estava atuando esses dois anjos, o HM de Billy Graham, atuando para fazer um trabalho evangelístico, para mostrar às pessoas que elas deveriam se arrepender e voltarem a Deus. E Deus usando esse HM no 6. Guarde bem para vocês verem. Deus trabalhou através disso, mas não entre a noiva, entre a sua verdadeira igreja. Deus tem o seu HM que corresponde ao seu nome. Porque Deus deu o nome dele para Abraão. Porque Abraão é um tipo da noiva. Abraão é o nosso tipo. Abraão não é o tipo de William Branham. Eu gosto de mexer nisso porque as pessoas só ouvem um lado. Abraão é o tipo da noiva. Mas Abraão não é tipo do irmão Branham. Quem representou naqueles dias foi Elohim, que estava mostrando que nesses dias, quando Billy Graham e Oral Roberts estivessem na terra, que tivesse um HM da igreja natural, Deus traria seu HM para a igreja espiritual. Então Deus veio em uma carne e mudou até o nome do irmão Branham, o único na família que tem o nome mudado. Todos é Branham, mas não tem o H. Mas Deus quis dar isso para o irmão Branham. Vamos provar isso agora pela própria mensagem, que vai chegando ao final, né? Mas esse lado, vamos mexer num lado da igreja para poder chegar a nós agora. Irmão Branham diz que na era de Pérgamo 140, a Igreja Católica Romana chama-se a si mesma a Igreja Mãe. Ela se chama a primeira igreja ou igreja original. Isto é absolutamente correto. Alguém diz, o que é isso? O profeta diz, é correto. Isso daí. Ela é a original primeira igreja de Roma que se apostatou e se afundou no pecado. Ela foi a primeira que se organizou. Eu queria trazer a sua mentalidade para o nosso tempo, que em cada país eles estão dizendo, nós somos os primeiros que ouvimos irmão Branham. E é verdade. São a primeira igreja, mas apostataram. Eles não têm a palavra do profeta, como a igreja também não tinha a palavra de Cristo. Ela começou, mas ela perdeu, ela apostatou, ela afundou no pecado. Nela foram encontradas as obras e depois as doutrinas dos nicolaítas. Não é diferente do grupo de gente que crê na mensagem hoje e que forma a mesma coisa. Um bispo sobre pastores. Totalmente errado em regiões diferentes. Está errado. Eu tenho parado para esclarecer isto um pouco, para que as pessoas possam ter luz do assunto. Que o bispo pode estar sobre um pastor, ele é bispo e tem outro irmão que é pastor local. Se nós tivéssemos aqui em Franca, seria certo. O bispo seria eu, o que fundou a igreja. Aí depois teria um outro pastor ao meu lado, que seria um ajudante. E esse seria um copastor. Não teria problema.
de eu ser o bispo dele. Isso é o que o irmão Branham ensina. Agora, não de uma região separada. Gente da mensagem, tem bispo aí, como de primeiro, Ribeirão Preto era o nosso bispo. Agora não. Agora acabou esse negócio. Agora nós não temos bispo de região desse jeito mais. Bispo regional não é bíblico e nem o profeta pregou isso. Eles deveriam aprender. Quando o irmão Branham falou de bispo e pastor, regional era da região do próprio pastor, naquela cidade ou região que ele tomasse conta. Então aquele pastor estaria sujeito ao bispo. Tudo bem, mas não do jeito que eles estão fazendo. Isso está mostrando que o povo da mensagem tem caído como a igreja caiu lá no princípio, e ela reclama ser a primeira igreja, e é verdade, só que é apostatada. E agora também, eles reclamam que são os primeiros da mensagem, mas apostataram neste ponto. Nela foram encontradas as obras e depois as doutrinas dos nicolaítas. Ninguém negará que ela é mãe. Ela é a mãe e tem gerado filhas. Ora, uma filha vem de uma mulher vestida de escarlate e estabelecida nos 7 montes de Roma. Vamos mostrando agora a igreja. Ela está estabelecida, não a de Deus, mas a igreja, o qual eles creem, lá em Roma, está estabelecida sobre 7 montes. A própria igreja católica, ela é estabelecida sobre 7 montes. Isto é o trabalho que a igreja tem, e é por isso que ela luta, como luta, porque a Bíblia fala dela estar nesta condição, nestes 7 montes aqui, há sentido, que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre as quais a mulher está assentada. A igreja está fundada ali, em Roma. Agora, existe a noiva de Cristo. Esta não é dali. Ela também está assentada em 7 montes. Mais um pouquinho, que estou batendo nisso, ver se clareia. Ela está assentada sobre 7 montes. Então tem o natural e tem o espiritual. Tem o HM do mundo, do homem, e tem o HM de Deus. Isto é que nós devemos ver. Tem os 7 montes da igreja do mundo e tem os 7 montes da igreja de Deus. Em qual delas ou em qual deles sua fé está firmada? Se a sua fé está firmada em Santíssima Trindade, está nesta igreja do homem, os 7 do homem, os 7 do mundo, os 7 da igreja mundana. Se a sua fé está fundada sobre uma igreja que tem a obra dos nicolaítas nela, que deixa bispo mandar naquele pastor local, bispo de outra cidade mandar num pastor local de outra cidade, isso daí é obra dos nicolaítas. E isto veio da igreja mundana, que está estabelecida e está sentada sobre 7 montes também. Ela está ali firme, e você pensa que alguém pode abalar esta igreja, e você pensa que alguém pode abalar alguém que está fundamentado como igreja de Deus, mesmo em 7 montes, natural, dentro da mensagem. Eles lutam, são os teólogos, são os grandes homens. Mas no meio de tudo isso, Deus tem seu HM e tem o seu número 7 para mostrar onde o seu povo está fundado. Amém. Amém. Deixa eu ver se encontro aqui, já para entrar nesse ponto final. Seria fácil para as pessoas crerem. Vocês querem ver o homem da igreja do mundo, como é? Aqui a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem. E o seu número é 666. E todo mundo que conhece
alguma coisa da Igreja Católica, sabe que lá tem esse número em algarismo romano, Vicarivis Filii Dei, 666, que é um vigário no lugar do Filho de Deus. E olha como é feito. Alguém que está no lugar do Filho de Deus, enquanto Deus estaria na terra e daria um lugar para um profeta. Mas o falso veio e fez esse trabalho. Mas Deus tem um profeta para fazer o seu trabalho na terra. Amém? Preste atenção nisso daqui. E é número de um homem. E se o número 6 é o número de um homem, o número 7 também é o número de um homem. E se Deus, o número 7, é o número de Deus, Deus é um homem. Deus é Espírito, você diz, mas Deus é Espírito, mas Ele se fez carne, Ele é um homem. Deus é Espírito durante as eras, mas Ele veio William Branham, Ele era homem. Era o 7, era o número 7. E Deus quis deixar claro para nós, nesse tempo final, assim como foi no tempo de Abraão. É Abraão em inglês. Então você vai encontrar o HM na terminologia do nome Abraão. E a mesma coisa encontra no nome Bran. O HM também nessa terminologia. Por que as pessoas não podem aceitar? Então vamos aqui saber que nós não estamos fundamentados, baseados nem na igreja do mundo, nem na que tem 7 montes do mundo, mas estamos baseados naquela igreja que Deus fundou através da sua palavra e que deu a sua palavra a um profeta e que o profeta manifesta a palavra de Deus em seu dia para que a sua igreja, a igreja de Deus, possa estar bem alicerçada. Amém? Aqui, eu sei que são muitos parágrafos para eu ler para vocês. Mas Deus falou com o irmão Branham, olha para vocês verem, preste atenção, porque isto começa no 138 em diante e vai até o 157. O meu tempo aqui não dá para ler tudo para vocês. Mas Deus disse para ele, eu te darei um sinal eterno. 139, parado na brecha. Aí o irmão Branham disse, Senhor, eu esperei um pouquinho e nada aconteceu. Eu disse, qual será o sinal eterno, Senhor? Eu esperei uns poucos minutos, eu olhei para ver a Billy, ele estava dormindo. E ele disse, Deus dizendo, eu te darei um sinal eterno. Outra vez, ele disse, olhe na direção oeste de onde você está. E eu virei a minha cabeça assim na caminhoneta para olhar. Diminuí a marcha, vocês sabem. Agora o profeta dirigindo e Deus falando com ele. Billy dormindo. E irmão Branham dirigindo e Deus falando com ele. Diminuiu a marcha. Ele diz, você sabe, ó, o Espírito do Senhor. Eu senti como se pudesse gritar e chorar. E eu olhei, e eu somente vi a montanha com seus cumes brancos. Eu disse, eu não sei, não vejo nenhum sinal sólido concernente àquilo. Tem muita gente que olha e não vê. O irmão Branham também não viu. Ele não viu nenhum sinal sólido quando Deus disse, te darei um sinal eterno. Aí o 143, parado na brecha. Ele disse, o seu nome está escrito sobre toda ela, sobre toda a montanha, o seu nome está escrito. Oh, eu pensei, o que é isto? E eu fiquei bastante fraco e comecei a parar. E Billy levantou e disse, o que está acontecendo com o senhor? E eu segurei minhas mãos assim e o suor pingava de minhas mãos. Eu disse, Billy, algo está acontecendo. Eu sei que eu errei antes. Eu sei que falhei, Senhor. E parecia que eu podia ouvir aquele hino sendo cantado e pessoas mistas, aleijadas, mancas, cegas e fracas. Ouvi um coro, a voz de algum grande, uma voz famosa cantando, impuro. Os espíritos malignos o guiaram. Vocês conhecem o coro? Então, veio Jesus e libertou o cativo. 147. Eu podia ver a fila dos enfermos estendida por todos os lados. Eu tive que parar.
Billy não sabia que aquilo estava acontecendo. E eu olhei para cima. Eu parei e olhei para cima da montanha e vi aqueles 7 montes. Olha onde está a nossa fé. Eles dizem, a noiva de Cristo não casa com revelação, não casa com monte. Esse povo né? Também não casa com nada, a deles não casa com nada, só a noiva verdadeira. Lá havia 7 picos no topo da montanha. Uma montanha que tem a extensão de várias milhas. A última montanha antes de você entrar no outro estado. Não há nenhuma outra montanha depois daquela. Isso daqui tudo dá para mostrar para nós que não há nenhum profeta depois de Brana. Não havia nenhuma montanha depois daquela. Já entrava no outro estado. E ela ia do leste a oeste, a posição da montanha. E o topo era coberto de neve. E os 2 primeiros picos eram menores. E então um grande pico. E então outro pico pequeno. E logo um pico maior. E então um pico menor. E então um grande, enorme. E longo pico da montanha coberto de neve. E eu disse, Senhor, eu não entendo o que isto significa. 150. Parado na brecha, ele disse, quantos picos tem lá? Eu disse, há 7. Aí Deus diz para ele, quantas letras há em seu nome? Aí ele soletra, B-R-A-N-H-A-M, M-A-R-R-I-O-N. Foi o que ele soletrou, B-R-A-N-H-A-M, Marion Branham. Ele entendeu quando Deus perguntou para ele quantas letras tem o seu nome. Como um profeta ele entendia e como alguém de sétimo grau também ele entendia que Deus não perguntou qual é o seu prenome, mas Deus perguntou qual é o seu nome. Eu que sou de 4º ano percebo essas coisas. Então, ele disse Marion, ele não usou William, Marion Branham. Foi o que ele usou. 153. E lá havia 3 picos que destacavam. Ele disse, aqueles 3 picos são a primeira, segunda e terceira puxada. Gente, tudo está ligado ao HM, esse povo não crê. Tudo está ligado ao HM. Depois eles põem a nuvem, põem uma interrogação, e nós vimos aqui, colocamos um ponto final para mostrar para eles que tem algo a ver. O HM é a terceira puxada. Está aqui, ó, o primeiro monte, o segundo monte, o terceiro monte. É a terceira puxada. Ele diz aqui 3 picos são a primeira, segunda e terceira puxada. O primeiro foi a primeira parte do seu ministério, um monte pequeno. Isso era Deus falando com ele, explicando para ele. Então a sua primeira puxada, um pouco mais alta, você sabe. O sinal está na mão. Então, há um pequeno intervalo lá. O tempo que eu havia tirado por estar muito cansado. Muitos de vocês recordam disto. Então vem o discernimento, a segunda puxada. Agora eu tive outra. Cerca de poucos anos antes, parecendo como pequenos picos. Vem, de volta. Como não era o meu ministério ainda. Dá para pregar outra mensagem? Qual é o ministério dele? Então vinha o terceiro, que era o ministério dele. Aqui estava o ministério, porque curar enfermos e ver o sinal na mão das pessoas, as pessoas estavam doentes, ele tinha o sinal na mão dele, aquilo ali ainda não era o ministério dele, era chamando a atenção, como cura divina Jesus pregou, não era o ministério de Jesus, era para chamar a atenção para a última, que era a profecia. Então aqui foi o mesmo com o irmão Branham, a última aqui é a profecia. É a mensagem, é os selos revelados, é os trovões revelados dentro dos 7 selos. Amém. Você sabe, o sinal na mão. Então, muitos de vocês recordam disso, então vem o discernimento. 154. 3 é o número de conclusão. Vem? Aí você pergunta, por que ele usou 3? Tem 3 etapas. O nome dele também é 3. William, Marion, Branham. Está em 3. O nome dele é em 7. Tudo que você quiser é 7. William é 7. Marion é 7. Branham é 7.
o número de Deus. E, além do número de Deus, Deus deu-lhe parte do seu nome, H-A-M. Deus deu para o profeta. Se você não tomar isso está na terceira etapa. Por isso que o povo não sabe que Deus veio em carne em um outro homem. Eles dizem sobre o irmão Branham, fala muita coisa, mas eles não podem ver que hoje, quando Deus veio em carne, ele não podia chamar Jesus. Alguém que tratou do irmão Branham como Jesus Cristo estava errado. Ele não podia chamar Jesus, não tem HM em Jesus. Agora é no tempo do HM, abramita, do povo abramita, e agora do nosso povo, do nosso tempo, dos bramitas. Isso é do nosso tempo. Precisa do HM. Quando eles trataram o irmão Branham como Jesus Cristo, estava errado. O irmão Branham parou o ministério e ele estava certo de parar o ministério, porque eles chamaram ele de Jesus Cristo. Não é Jesus Cristo. Isso daqui é um outro nome. Isso é o HM. Isso é Branham. É a manifestação no final, que é o final das eras, quando ele disse que daria um novo nome a conhecer para nós. Agora o novo nome é conhecer porque ele é conhecido como Jesus Cristo. Agora ele vem e dá parte do nome dele a um homem para nós conhecermos agora Jesus Cristo em William Branham. Amém. Isso daqui, para mim, é o suficiente. 3 é um número de conclusão. Veio o terceiro. O pico seguinte era 5. Você vê que é Jesus. Graça, ele diz aqui, o número da graça. E o seguinte era 7, o número da perfeição, o fim. Onde trabalhamos 6 dias e o 7º, que é o sábado, é o fim da semana, o fim do tempo. O ministério do profeta é 7º. 7º selo. É o 7 o número de Deus. 7º selo. 7 trovões. Tudo está no 7 que Deus veio em William Branham. Senhor Jesus, te damos graças por poder estabelecer nossa fé, não num homem, mas na manifestação do seu ministério num homem. O que o Senhor manifestou no corpo humano de William Branham. Nós estamos agradecidos por poder firmar nossa fé. Eles não podiam firmar a fé em Jesus Cristo lá no passado. Os judeus não podiam, porque não creram nele. Os gentios também não podem hoje, porque não crê. Quando o Senhor manifestou na carne de William Branham, eles não crê. E muitos tendo a própria mensagem, não pode crer também que esta última manifestação, o mesmo Jesus que esteve no Oriente, diz o seu profeta, estará aqui no Ocidente. E ele mostrou, agora é o Ocidente, é o tempo do entardecer. Quando o Senhor manifestou no seu profeta, eles não puderam ver, mas te damos graças de poder ver esta manifestação. Não faz de William Branham um Deus, faz de Deus mostrar-se em William Branham. Faz do Deus Espírito invisível, agora ser visto no visível, servo de Deus nesta terra. E hoje, Pai, o Senhor está operando novamente, porque o Senhor manifestou esse ministério e silenciou, porque cumpriu o ministério. E agora o Senhor está no seu próprio corpo místico nesta terra, no seu povo, onde o Senhor quer ser visto no trabalho, na rua, na igreja, em qualquer lugar. O Senhor quer ser visto em mim, nesta irmã, neste irmão, em todos os nossos afazeres, em toda a nossa fé. O Senhor quer ser visto, e o que o Senhor é? 7 selos, 7 trovões. O Senhor é a manifestação em carne no ser humano nesse dia final. Em nome de Jesus Cristo, aceita a nossa gratidão por poder ver esta manifestação para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Daqui, o meu Pai é Rei, e brevemente deste mundo partirei. Tudo está no fim, Cristo vai voltar sobre
daqui. Sinto alguém dizer: já não consigo ver o mundo em desamor. Eu quero partir pra Jerusalém e assim reinar pra sempre com o Senhor. Eu não sou daqui, meu lar está no céu. Em breve partirei quando rasgar-se o véu. Eu não sou daqui, nem quero aqui ficar. Quando Jesus voltar, com Ele irei morar. Amém, amém. Deus abençoe, irmão Edilson, lá da Paraíba. Meu abraço, irmão Edilson, e toda a sua família. É muito bom ter você sempre conosco, ouvindo os CDs, os VCDs e MP3. Eles aproveitam tudo ali, né? Meu abraço, irmão Edilson, e toda a sua família aí na Paraíba. Deus abençoe os irmãos que estão conosco através da internet. Irmão Alain, família, São José dos Campos, São Paulo. Irmão Paulo, irmã Cleude, Dulce, Vicente, Valdeir, Giovana, Valtencir, em Juiz de Fora, Minas Gerais. Irmão Edson, Belo Horizonte, Minas Gerais. Irmão Francisco e família em Curitiba, Paraná. Irmão Vicentinho e família em Nova Erechim, Santa Catarina. Irmão Jusemar e família em Criciúma, Santa Catarina. Irmão Manuel e família em Salvador, Bahia. Irmão Márcio e família em Ariquemes, Rondônia. Irmão Moacir e família, Londrina, Paraná. Irmão Silvio e família em Sapucaia do Sul, Rio Grande do Sul. Irmão Juarez e os demais irmãos em Passos, Minas Gerais. Deus vos abençoe. Todos os irmãos que estão nos ouvindo também no Tabernáculo Brana, em São Joaquim da Barra. Meu abraço a todos vocês. Muito obrigado e uma boa noite. Amém? Deus abençoe. Deus abençoe. Irmão Gilberto, irmã Suzana, que acho que para quinta-feira já vão estar lá em São José dos Campos, né? Então, se não pode participar quinta-feira, pelo menos até aqui, nós agradecemos por ter vocês aqui conosco. Deus abençoe. Muito obrigado. Meu abraço a todos e uma boa noite. Amém.